E voltamos com a informação de que a unidade itinerante do Procon estacionou em Santo André nesta quinta e sexta-feiras. A unidade vai atender consumidores que queiram registrar reclamações, tirar dúvidas ou ainda obter esclarecimentos para negociação de seus débitos. A ação acontece no Terminal Leste, na plataforma A, até às 16 horas. E ainda falando sobre as ações da nova gestão de Santo André, recebo agora nos estúdios do J mais ABC o prefeito de Santo André, Paulo Serra. Boa noite, seja muito bem-vindo, prefeito. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os telespectadores. Paulinho, você tem feito uma varredura, vistoriando aí todos os equipamentos da cidade, um deles foi o próprio Sabina. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre o que você tem visto nesses equipamentos. O que a gente tem visto, infelizmente, um cenário triste, né? Para a gente que é de Santo André, que é andreense, é um cenário de abandono da maioria dos equipamentos, além de toda a crise orçamentária que a gente vive, a pior crise da história de Santo André, mais de 300 milhões de dívida, o que vai exigir de nós o que a gente já tem feito, né? Muita austeridade, muita seriedade no controle de gastos públicos. Nós tomamos medidas aí no início da gestão bastante radicais no controle de gastos, então congelamos as nomeações, os cargos comissionados em 40%, congelamos o orçamento, já estamos renegociando dívida, visando uma economia de mais de 30% em cada contrato. Só com a diminuição de secretarias de 19 para 14, já tem uma economia de 12 milhões no primeiro ano. Cortamos o carnaval, né, que também significava um gasto de 2 milhões para a cidade. Não dá para a gente ficar fazendo festa com a cidade sem manutenção, com os equipamentos abandonados. Então, o que a gente tem encontrado é o sinônimo do descaso, da falta de manutenção que ocorreu nos últimos anos na cidade, tudo por conta dessa crise orçamentária. Aqui não vou ficar buscando culpado, acusando. Agora, eu fui eleito prefeito com uma votação que me orgulha muito e agora é trabalhar para resolver os problemas. O primeiro problema é recuperar a capacidade de investimento da cidade. Por isso, essa gestão financeira muito ousada, muito firme, muito nova, para a gente poder reabrir pouco a pouco os equipamentos. E no caso do Sabina, a gente vai conseguir reabrir em abril. Ele vai fazer 10 anos, o Sabina é de 2006, é um equipamento que já foi referência, colocou Santo André nos maiores concursos de museu de tecnologia de todo o país. Santo André recebeu prêmios por conta do Sabina e a gente quer recuperar essa posição. Colocar também salas de aula, levar as crianças da nossa rede municipal para conhecer, para ter aulas de ciência lá dentro e fazer com que o Sabina volte a funcionar na sua integralidade, também aberto para o Parque Central, porque hoje só tem uma entrada lateral e as pessoas que vão no parque muitas vezes nem conhecem o Sabina, a qualidade daquele equipamento. Então, é nesse sentido que a gente está trabalhando, recuperando aqueles equipamentos que foram infelizmente largados, destruídos, mas principalmente recuperando a qualidade do gasto público, fazendo com que o dinheiro que você paga de imposto volte para a qualidade de vida na nossa cidade. Agora, Paulinho, quais ações estão dentro desses dribles aí para contornar a dívida herdada? Primeiro, a gente congelou a dívida que foi feita até 31 de dezembro, que passa dos 300 milhões, 312 milhões para ser preciso. Fornecedores que não recebem há mais de um ano. Então, nós congelamos isso, que senão a cidade não volta a respirar. E reduzimos, como eu disse, 40% dos cargos comissionados, reduzimos o número de secretarias, cortamos os telefones corporativos, vamos começar agora a venda, já cortamos o uso de carro oficial e nós vamos começar a venda de mais de 100 carros da frota. Então, o carro do prefeito, do vice-prefeito, serão leiloados, porque além de uma economia com a manutenção, com a gasolina, com tudo que um veículo gera, tem também uma entrada de recursos com a venda desses veículos. Então, é um pacote de recuperação financeira da cidade e a partir dos 90 dias, aí a gente vai voltar a tratar dessa dívida. Claro que a gente vai ter que equalizar isso, não podemos simplesmente ignorar o fato da cidade dever 300 milhões. Mas a gente vai equalizar com muita tranquilidade, revendo cada dívida, tentando, claro, um desconto, uma redução, para, como eu disse, colocar a casa em ordem e a cidade voltar a respirar. E parece que você conseguiu bons avanços também na questão da regularização fundiária, né, Paulinho? Principalmente ali no Centreville, que é uma questão que se arrasta há mais de 34 anos. Exatamente. O Centreville, nós já estamos na fase final para mandar um projeto de lei para a Câmara aprovando o desmembramento dos lotes ali daquela bairro da cidade, daquela região. A gente deve entregar mais de 10 mil escrituras ainda no primeiro ano de governo. Então, uma conquista dos moradores,
eu nem considero isso como uma conquista nossa, é uma conquista da cidade, né? As pessoas querem ter a dignidade de pagar o seu IPTU, querem ter a dignidade de ter a sua escritura, e a gente está, o nosso secretário, todos, mas o secretário de Habitação em específico, tem se dedicado muito a essa questão da regularização, que não é só produzir a casa própria, né? A produção habitacional, claro que é importante, mas essa questão daquele título de propriedade, né, dá para as pessoas a dignidade que elas merecem. Agora, falando de um assunto delicado, mas que é importante, o que ocasionou e como que está a situação do solavamento da ponte da Avenida do Estado, que na verdade já é uma questão que ocorre já há alguns anos, né, Paulinho? Essa questão de chove muito, tem problema ali nas pontes da Avenida do Estado. O que a sua gestão está fazendo para solucionar? No caso específico da ponte, a gente agiu muito rápido para fazer um laudo. Primeiro, as soluções do trânsito ali, a gente conseguiu desviar para uma ponte que tem à frente, na Engenheiro Olavo, que é ali próximo ao CRAS, está dando conta. Eu tive lá hoje por um bom tempo para ver como é que está a situação. Agora, especificamente no caso da ponte da Avenida do Estado. A Avenida do Estado, ela vai se tornar, eu tenho certeza, pelo menos da minha parte, uma das grandes cobranças com o governador Alckmin. Né? Não é porque eu sou do PSDB e aqui agora toda a região tem prefeitos do PSDB, não é por isso que a gente vai deixar de cobrar. A Avenida do Estado poderia ser um símbolo de referência do retorno do desenvolvimento econômico da nossa cidade e da nossa região e está muito abandonada. Né? E aqui não se trata também, a manutenção das pontes, Mariana, para você ter uma ideia, nem é de responsabilidade da Prefeitura, seria do DAE, do Departamento de Água e Esgoto, porque todos os equipamentos que estão acima do rio Tamanduateí, a Prefeitura nem poderia mexer. Mas como não é feita a manutenção, a Prefeitura tenta, Perfeito. Não só nós, São Caetano, Mauá, tenta ali fazer aquela manutenção, mas nunca é feita a contento. Então nós temos que ter agora uma grande força-tarefa na Avenida do Estado como um todo, também com o prefeito Dória, que tem trabalhado muito lá em São Paulo, e a Avenida do Estado corta também a capital, para a gente fazer com que a Avenida do Estado volte a ser a avenida que representa a recuperação econômica, a recuperação até industrial, que já foi o ABC. No caso da ponte, hoje os bombeiros cederam para a gente lá os botes, para os engenheiros poderem entrar embaixo da ponte. Ontem não dava para fazer isso porque o rio estava cheio. Hoje fizemos o laudo, o resultado desse laudo deve sair aí nos próximos dias, para a gente criar um cronograma de recuperação. Né? Eu não acredito que a ponte terá que ser completamente demolida. Eu acredito na recuperação daquele equipamento. Nós vamos fazer de forma muito rápida, até porque aquela região ali de Santa Terezinha está contemplada no projeto do BID, para a construção da continuidade do viaduto Castelo Branco, da travessia ali daquela passagem. Então, se a gente tiver uma medida paliativa, levando em conta que aquele espaço vai ser completamente remodelado assim que o Banco Interamericano liberar o financiamento, a gente vai correr muito, né? Claro, pensando na segurança das pessoas, mas com muita agilidade dar resposta para a cidade, dar resposta para aqueles que usam aquele espaço e que sabem da importância que tem a Avenida do Estado aqui na nossa região. Perfeito. Agora, Paulinho, a gente tem aqui alguns dos nossos internautas que gostariam de fazer algumas perguntas, principalmente relativa à abertura de concurso para professores e para GCM, e uma segunda pauta que é sobre o plantio de novas árvores na cidade. Afinal, as atuais, a gente está vendo aí com esse bando de temporal, um monte de árvore que cai, que não estava numa qualidade muito bacana, e também a questão da dengue. O que Santo André vai fazer no combate à dengue? A dengue, nós temos equipes já de agentes de saúde, nós estamos ampliando essa equipe, né? Porque isso tem verba carimbada do governo federal para dengue. Nós vamos lançar uma campanha de conscientização das pessoas. Então não mexe nessa questão orçamentária, nessa crise, está fora dessa crise, porque são recursos que vêm do governo federal carimbados para isso. Então a gente vai ter uma dedicação especial aí na campanha de prevenção da dengue, para que não haja nenhum tipo de epidemia aqui na nossa região. Isso é muito grave e esse é o período que a dengue mais aparece, porque chove e logo depois faz calor, já que esse verão está meio estranho, né? Não tem feito muito verdade. Calor. Mas normalmente chove e faz calor, que é justamente quando o mosquito se prolifera. Então a dengue vai ter esse cuidado. Com relação aos concursos, a gente, antes de 90 dias, nós não vamos chamar. Né? A gente não tem condição financeira para ampliar o nosso quadro. Agora, nós queremos ampliar, sim, os quadros de carreira que são esses concursados. A partir desses 100 dias, desses 90 dias, a gente vai começar a fazer um diagnóstico
principalmente com relação à GCM, porque nós temos um bom projeto de segurança para a cidade e a gente vai pouco a pouco deixando esses concursos válidos para poder chamar. E a arborização, nós temos um plano pronto que foi contratado pelo Semasa, junto à Unicamp, um plano de rearborização da cidade. Santo André tem em torno de 50 mil árvores e 20 mil precisam ser trocadas. Então nós temos que criar um cronograma de ação nesse sentido, porque não é só o caso agora das tempestades que as árvores caem porque tem cupim ou estão já condenadas. Tem a questão das calçadas, que atrapalham muito o dia a dia do cidadão, e muitas calçadas que estão quebradas estão ligadas às raízes das árvores, né, que invadem às vezes a garagem das casas. Então tem aí uma série de providências, mas o plano está pronto e em breve a gente deve anunciar. Agora, Paulinho, também tem muito questionamento vindo sobre a questão da água, da falta de água que marcou o final da gestão passada e agora tem essa retomada de diálogo entre o Semasa e a Sabesp. Como é que está essa questão? Eu estou muito otimista, né? A gente primeiro retomou o diálogo, que como você colocou, que foi fundamental, né, para a gente fazer a cidade voltar a ter água na torneira. É tão essencial isso, é tão básico, mas faz parte aí das nossas prioridades dos 100 dias. A Sabesp já está fazendo análise técnica da nossa rede, em parceria com os nossos técnicos. Eles já identificaram 4 ações que a Prefeitura vai ter que fazer, são pequenas intervenções na instalação de redutores de pressão em algumas regiões da cidade, para a gente iniciar o aumento do envio de volume para cá e acabar com essa falta d'água até o início de fevereiro. Esse é o nosso compromisso. Eu disse isso na campanha, que em 30 dias nós resolveríamos o problema da falta de água, e eu mantenho aqui esse compromisso, porque isso está sendo trabalhado desde a primeira semana e eu estou muito otimista que a gente vai conseguir. Agora, Paulinho, tem alguma pergunta aqui específica com a questão da Cracolândia de Santo André, ali do lado da Tamarutaca. O que é possível ser feito para minimizar ali? Porque também tem muitos carros que passam, muitos relatos de pessoas que têm passado por lá e acabam sofrendo algumas situações desnecessárias. O que você tem planejado? Nós estamos, Mariana, hoje, infelizmente, a assistência social, nos últimos anos, ela só tem funcionado no sentido de manter aquelas pessoas na mesma condição que elas estão. Então, uma assistência para não deixar as pessoas ali morrerem de fome, não tem a internação obrigatória, ela é proibida por lei, então se a pessoa não quiser se tratar, não tem o que fazer pela legislação brasileira, mas nós queremos dar um passo a mais, nós queremos inovar nesse ponto da assistência social, dando para essas pessoas a oportunidade de emprego. O único caminho que eu enxergo para recuperar essas pessoas que estão lá é dando para elas oportunidades. Então, nós já estamos desenvolvendo um projeto para que essas pessoas nos ajudem na manutenção da cidade, né? Antigamente esse projeto chamava Frente de Trabalho, não com esse caráter social, mas são aqueles funcionários da prefeitura mais básicos que recebem um salário mínimo por um tempo determinado e nos ajudam a conservar a cidade. Nós vamos partir para esse caminho, para tentar reinserir essas pessoas e, enquanto elas estão ali na prefeitura, também possam fazer algum curso de qualificação para seguir adiante com a sua vida. Porque senão, muitas vezes retira, vai para um albergue, mas se não tiver um encaminhamento, 2, 3, 4 meses depois estão de novo lá no mesmo local. Então, é recurso público que vai e a vida das pessoas não se transforma, né? A gente está buscando uma saída para transformar a vida dessas pessoas e aí, como consequência, nós não vamos ter mais aquela Cracolândia lá instalada. Só levar a polícia, só a punição não resolve. Claro que de forma emergencial a gente vai tentar retirar, minimizar, né, fazer com que aquela parte seja revitalizada. Mas do ponto de vista social, nós temos que reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. Perfeito. Agora, para a gente finalizar,